terminamos, digamos, as propostas de metodologia de leitura na sessão número 4 e hoje teremos a primeira de duas sessões sobre a poética dos Salmos. Portanto, avançamos aqui com os nossos slides. E vamos então começar com esta sessão da poética dos Salmos. Meus irmãos, hoje será uma sessão mais, digamos, escolar, menos apoiada nos slides e mais, digamos, expositiva, daí que eventualmente o número de apontamentos a tirar seja um pouco mais elevado. Ao preparar esta sessão, ou esta primeira sessão sobre poesia, apercebi-me de que o importante neste contexto não é tanto tentar responder à pergunta o que é poesia, e isso levar-nos-ia a um debate sobre as várias perspectivas históricas e literárias sobre o conceito poético, mas adaptando ao seminário que nós estamos a ministrar, penso que a questão mais importante será: que poesia é esta que o livro de Salmos nos apresenta? Portanto, em lugar de fazermos uma digressão sobre os conceitos de poesia, ou os diversos conceitos de poesia, interessa-nos aqui sobretudo pensar que poesia é esta que o livro de Salmos nos apresenta. E em primeiro lugar, irmãos, nós não devemos esquecer que é primeiramente poesia hebraica clássica, digamos assim. Poesia hebraica clássica. Aquilo que nós lemos no livro de Salmos são os textos do saltério hebreu, já traduzidos para português, tendo passado por uma tradução grega, depois por uma tradução latina, mas não devemos perder esta perspectiva de que os textos originais são hebreus e, portanto, trata-se de poesia hebraica, primeiramente, e poderíamos adjetivá-la de clássica no sentido de que se trata, na sua esmagadora maioria dos salmos, de salmos compostos, ou pelo menos compilados, naquilo a que, enfim, poderíamos designar como a época áurea da poesia hebraica. Associamos sobretudo este período ao reinado de Davi. Quando se diz uma coisa assim tão genérica como esta, o período de ouro ou o período áureo da poesia clássica dos hebreus, associamos cronologicamente ao reinado de Davi. Pegando nesta questão do reinado de Davi, e sobretudo na pessoa de Davi, assim como nós vimos anteriormente, nós podemos aqui recuar. Poderíamos eventualmente recuar. Bom, enquanto lembramos que uma das coletâneas no livro de Salmos era exatamente os Salmos Davídicos. Ora, já temos outra vez, muito obrigado. Só para relembrar aqui os irmãos. Temos então aqui, quando nós falamos na leitura por coletâneas, temos aqui então esta primeira coletânea, que seria a coletânea ou coletâneas davídicas, porque são 3 coletâneas, 1, 2, 3, e que constituem cerca de 72, 73 salmos atribuídos a Davi, do conjunto de 150. Os irmãos não se esqueçam que ainda temos cerca de 50 salmos em 150. Estamos a falar de 1/3 dos salmos que são anónimos. Mas considerando esta coletânea davídica, apesar de tudo a maior coletânea de poemas no saltério, é importante, irmãos, perceber que, e porque de poesia estamos a falar, que os salmos, e agora sobretudo aqui os salmos
da coletânea davídica ultrapassam em importância o próprio reinado de Davi, porque ganharam, não apenas por força do cânon bíblico, mas também, acreditamos nós, pela vontade de Deus, uma intemporalidade que o reino de Davi não tem. O reino de Davi teve a sua temporalidade histórica. Sabemos, infelizmente, das vicissitudes da história de Israel e, portanto, a obra poética e salmística de Davi é muito mais importante do ponto de vista da sua intemporalidade e do seu alcance do que o próprio reinado temporal de Davi. E, portanto, o seu efeito sobre as gerações é muito mais importante do que o próprio reinado de Davi. E isto é uma característica fundamental, e poderíamos aqui pegar numa característica fundamental destes salmos, que é exatamente a intemporalidade. Os irmãos sabem que os grandes textos clássicos, sejam eles poéticos ou narrativos, a característica fundamental de serem clássicos é exatamente terem resistido à passagem do tempo. E podemos falar de uma Ilíada de Homero, de uma Odisseia de Homero, podemos falar do épico do Gilgamesh, podemos falar, enfim, com uma temporalidade, apesar de tudo, um bocadinho mais reduzida, do nosso clássico épico dos Lusíadas, enfim, num conjunto de textos que hoje chamamos clássicos, e chamamos clássicos porquê? Porque resistiram à prova do tempo. E, portanto, ganharam para si próprios esta intemporalidade, e ainda hoje nós convivemos com eles. E sempre que abrimos uma página de um texto clássico, e sempre que lemos uma estrofe dos Lusíadas, ou uma estrofe da Ilíada, ou uma estrofe da Odisseia, ou um salmo, aquilo que nós estamos a ouvir hoje, na nossa contemporaneidade, são as vozes intemporais de quem os escreveu. E, portanto, irmãos, isto é uma das maravilhas, ou um dos fascínios principais da escrita, é exatamente a capacidade de fazer as palavras atravessarem o tempo. E, portanto, quando nós lemos um salmo de Coré, nós estamos a ouvir a voz de Coré, não é? Através dos séculos. Quando nós lemos uma estrofe da Odisseia, nós estamos a ouvir ainda a voz de Homero a atravessar os séculos. Quando nós lemos uma estrofe dos Lusíadas, nós estamos a ouvir a voz de Camões. E, portanto, esta característica intemporal dos textos clássicos, incluindo, neste caso, naquilo que nos diz respeito, o saltério hebreu, é fundamental para uma primeira percepção da importância deste texto poético clássico. Meus irmãos, fazendo esta breve introdução, iremos então entrar em alguns dos aspectos formais da poesia clássica e hebraica, que nós hoje conhecemos por salmos, e um dos primeiros aspectos da poética dos salmos é exatamente o paralelismo. Ou seja, quando nós falamos de paralelismo, estamos exatamente a falar de quê? Então, nós poderíamos dizer que a característica literária principal do livro de Salmos é um estilo poético que nós podemos designar genericamente por paralelismo. Okay? E este paralelismo exprime-se mais ou utiliza mais o ritmo do pensamento do que o ritmo das rimas ou das métricas. Nós hoje os nossos alunos mais novos, logo a partir ali do segundo ciclo, começam a conviver com o texto poético do ponto de vista formal, do ponto de vista da sua escrita, com a noção de estrofe, com a noção de verso, mas depois, sobretudo, e no que diz respeito à poesia ocidental, com a noção de métrica e com a noção de rima. Ora, a noção de métrica e a noção de rima
na construção formal da poesia clássica hebraica é, correndo aqui o risco, enfim, de ser praticamente ausente. Ou seja, a rima e a métrica não são duas características formais fundamentais na construção do texto lírico clássico de Israel. Mas sim, esta forma de escrita, este estilo poético, designado genericamente por paralelismo, e que é, sobretudo, como acabei de dizer, não um paralelismo rimático ou de rima, mas um paralelismo de pensamento. Um paralelismo de pensamento. E agora, irmãos, temos aqui, digamos, uma parte mais escolar deste seminário, mas também faz parte, porque é fundamental percebermos os conceitos para depois usufruirmos da leitura. Percebermos o conceito para usufruirmos da leitura. Então, este estilo formal da poética lírica clássica israelita, que nós poderemos designar por paralelismo de pensamento, tem sobretudo três versões principais: o paralelismo sinónimo, o paralelismo antitético e o paralelismo sintético. E nós agora vamos explicar o que isto é e dar exemplos da leitura bíblica para os irmãos terem capacidade ou possibilidade de adquirir estes conceitos. Portanto, vamos ver o primeiro. O paralelismo sinónimo. Ok? Paralelismo sinónimo. Eu agora vou ter que pôr os meus óculos para ler as pequeninas letras que escrevi ontem. Então, irmãos, quando falamos de paralelismo sinónimo, estamos a falar de quê? Nós temos paralelismo sinónimo quando a segunda linha, se estamos a falar de paralelismo, em princípio temos uma primeira e uma segunda, paralelismo, paralelo, primeira e segunda. Certo, irmãos? Quando a segunda linha da estrofe ou as linhas sucessivas fazem ou dão-nos uma repetição ou um reforço da ideia contida na primeira linha. Okay? Temos então um paralelismo sinónimo quando a segunda linha da estrofe ou as linhas sucessivas reforçam, repetem a ideia da primeira linha. Certo, irmãos? Naturalmente isto acontece normalmente com diferentes palavras. Ou seja, a segunda linha repete ou reforça o pensamento da primeira linha, parafraseando. Ou seja, com palavras diferentes. Então, isto ocorre quando a segunda linha expressa um pensamento que reforça o da primeira linha. Salmo 59, 1, temos aqui um exemplo de paralelismo sinónimo. Salmo 59, 1. E agora temos aqui uma coisa que não nos ajuda muito. É que, por exemplo, o verso 1 do Salmo 59 apresenta-se nas nossas Bíblias como sendo apenas um verso, quando são na realidade dois. Ok? Então, os irmãos leem assim no Salmo 59, 1. Livra-me, meu Deus, dos meus inimigos, defende-me daqueles que se levantam contra mim. Isto na realidade são duas linhas. Então, a primeira linha do paralelismo diz assim: livra-me, meu Deus, dos meus inimigos. Certo? E a segunda linha diz: defende-me daqueles que se levantam contra mim. Então, a segunda linha que diz: defende-me daqueles que se levantam contra mim, reforça, repete o sentido fundamental da primeira. Qual é o sentido fundamental da primeira? O salmista está a pedir a Deus que o livrasse dos seus inimigos. A segunda pede que o defenda daqueles que se levantam contra mim, ou contra ele, os seus inimigos. Portanto, a segunda linha reforça a ideia da primeira. No Salmo 93, 3, também temos aqui um outro exemplo de um paralelismo sinónimo. E o Salmo 93, 3, posso ver inclusive aqui, através desta tradução também,
Ora, o Salmo 93:3. Os rios levantam, ó Deus, os rios levantam o seu ruído, os rios levantam as suas vozes. Então, este verso que se apresenta como único, tem duas linhas também. E, portanto, deveria apresentar-se da seguinte maneira: os rios levantam, ó Deus, os rios levantam o seu ruído, primeira linha, os rios levantam as suas ondas, segunda linha. Então, esta segunda linha acaba por ser sinónima no sentido de reforçar ou repetir a primeira. Os rios levantam, ó Deus, primeira linha, os rios levantam, segunda linha. Os rios levantam o seu ruído, primeira linha, os rios levantam as suas ondas que fazem ruído, segunda linha. Na tradução proposta pelo Frederico Lourenço, a partir da Septuaginta, diz assim: os rios levantaram o Senhor, primeira linha, os rios levantaram as suas vozes. Portanto, recapitulando, este paralelismo, que é sempre um paralelismo de pensamento e não um paralelismo rimático de rima ou de métrica, é sempre um paralelismo de pensamento. Este primeiro paralelismo sinónimo, expressa-se da seguinte forma: a segunda linha do verso reforça ou repete a primeira. Naturalmente para construir um significado mais robusto. Okay? Depois temos um paralelismo antitético. Okay. Quando é que este paralelismo antitético ocorre? Como o próprio nome diz, até pelo prefixo anti, okay? Até pelo prefixo anti, okay? Significa alguma coisa oposta, alguma coisa contrária, certo? Então, este paralelismo antitético ocorre quando a segunda linha expressa um pensamento oposto ou de forma negativa em relação à primeira linha. Então, enquanto no primeiro caso, no paralelismo sinónimo, o segundo verso reforça a ideia da primeira linha, no paralelismo antitético, o segundo verso expressa um pensamento oposto ou em forma negativa. O que é que resulta daqui? Resulta um significado de dois pensamentos contrastantes. De dois pensamentos contrastantes. Se os irmãos quiserem abrir no Salmo 1, versículo 6, nós vemos aqui de forma claríssima um exemplo de paralelismo antitético. Ou seja, a segunda linha expressa um pensamento oposto, em alguns casos, ou em forma negativa, noutro caso. Os irmãos já abriram o Salmo 1, versículo 6. Então, o irmão Rui, por favor, pode ler 1:6. Pronto, este é fácil de perceber, não é? Primeira linha do verso. Ainda que os irmãos, volto a dizer, a forma gráfica do verso, conforme os irmãos a têm na vossa edição, apresenta o versículo 6 como tendo apenas uma linha, mas ele na realidade tem duas. Não é? Então, primeira linha, porque o Senhor conhece o caminho dos justos. Segunda linha, mas, e entramos aqui na oposição, temos aqui uma conjunção adversativa, mas o caminho dos ímpios perecerá. Temos aqui, portanto, um contraste, uma antítese de dois pensamentos. Temos, portanto, um paralelismo antitético. O Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios
perecerá. Portanto, resulta aqui um significado de dois pensamentos contrastantes. Há aqui um contraste entre o conhecimento do caminho dos justos por parte de Deus e o resultado do caminho dos ímpios diante de Deus também. Finalmente, temos aqui um paralelismo sintético. Então, irmãos, paralelismo sintético... Arrumaram aqui um bocadinho a mesa. Quando é que ocorre um paralelismo sintético? O paralelismo sintético ocorre quando a segunda linha, estamos sempre a falar da segunda linha, acrescenta ou contribui com um pensamento adicional. Acrescenta ou contribui com um pensamento adicional do mesmo tema referido na primeira linha. Então, vamos aqui recapitular. Enquanto que o paralelismo sinónimo reforça a ideia da primeira linha e o paralelismo antitético contrasta a ideia da primeira linha, o pensamento sintético amplia, alarga o pensamento dado na primeira linha. Fazendo só aqui uma nota, irmãos, do ponto de vista da tradução, os irmãos reparem, a Bíblia ainda hoje continua a ser o livro mais traduzido no mundo. A Bíblia está traduzido em larguíssimas centenas de línguas por esse mundo fora. Se a poesia hebraica fosse sobretudo uma poesia baseada na métrica e na rima, para além da sua sonoridade, que naturalmente se perde em qualquer tradução de poesia em qualquer língua, se eu for traduzir uma coletânea de poemas portugueses para inglês, toda a sonoridade do português se perdeu. Não é? E isto acontece na tradução de qualquer texto poético de qualquer língua. A sonoridade original da língua perde-se na tradução. Então, se para além, e a sonoridade é muito importante, no caso das poéticas ocidentais, com a rima e a métrica, a sonoridade é fundamental, exatamente por causa da rima. Se para além da sonoridade original do poema, da sua musicalidade, se perdesse também uma grande parte dos seus aspectos formais, nós teríamos uma tradução paupérrima do saltério hebraico. Perdia-se muita coisa da poética. Mas porque a característica estilística, formal, fundamental da lírica clássica israelita é exatamente o paralelismo de pensamento e não a rima ou a métrica, perde-se muito pouco na tradução da poesia hebraica para as outras línguas. E isto, arriscaria eu a dizer, é dom de Deus. E isto arriscaria eu a dizer, é dom de Deus. Porque o paralelismo, aliás, a estilística não está submetida aos aspectos sonoros, fónicos de uma língua, mas está submetida aos aspectos do pensamento e dos conceitos poéticos. E, portanto, a perda poética na tradução tende a ser menor. Quando traduzimos poesia baseada em paralelismo de pensamento, neste caso concreto, poesia hebraica, ao contrário, por exemplo, quando traduzimos poesia italiana, portuguesa, francesa, que são latinas. E, portanto, irmãos, isto é muito importante porque um irmão que leia os salmos em Swahili consegue ter um acesso à essência do pensamento hebraico, do saltério, na mesma medida em que um português. E isto é fundamental, irmãos, quando estamos a falar da palavra do Senhor. Acreditamos nós que também isto é dom de Deus. E, portanto, irmãos, diríamos, e isto, irmãos, quando depois nós lemos os Salmos, e quando nós
começamos a ter estes conceitos na cabeça e isto depois vai saindo um bocadinho como a respiração, não é? Os irmãos, quando respiram, não estão a pensar na respiração. Não estão a pensar, agora inspirei, agora expirei. Não se fazia mais nada durante o dia. E eu creio que ao fim de 3 horas estaríamos basicamente exaustos, não é? Quando nós falamos, ou sobretudo quando escrevemos, não estamos a pensar no alfabeto, não é? Quando eu escrevo a palavra hebreu, eu não estou a pensar, o H é mudo, o E é uma vogal, o B é uma consoante. Isso não existe, irmãos. É automático, não é? E, portanto, agora seguramente, a partir do momento em que temos estes conhecimentos conceptuais, quando nós lemos o Livro de Salmos, haverá ocasiões, porventura menos vezes do que mais, ou mais vezes do que menos, enfim, em que, olha, aqui está um paralelismo sinónimo. Oh, que engraçado. Olha, aqui está um paralelismo antitético. Mas quando nós percebemos os conceitos, o resultado do entendimento da leitura dos versos é muito maior. Porque percebemos o mecanismo. E, portanto, irmãos, o terceiro caso, que é um paralelismo sintético, ao contrário dos anteriores, a segunda linha ou as linhas posteriores tendem a alargar a compreensão do tema proposto na primeira linha. Portanto, ocorre quando a segunda linha acrescenta ou contribui com um pensamento adicional do mesmo tema da primeira linha, resultando então num significado mais amplo ou mais completo. Salmo 55, versículo 6. Como exemplo de pensamento sintético. Salmo 55, versículo 6. Eu vou-me socorrer sempre também desta tradução aqui, porque esta tradução, como os irmãos podem ver, tem as estrofes organizadas por versos e não ao contrário da nossa. Os irmãos, eu, por exemplo, vou virar a Bíblia para os irmãos podem ver que as estrofes estão organizadas por versos. E, portanto, esta noção da segunda linha em relação à primeira é muito mais clara. Não é? Então, 55-6, se fosse um jogo de basquete, era uma derrota copiosa. 55-6. Então, diz assim na Bíblia dos Irmãos, ou seja, na Bíblia do João Ferreira de Almeida. Pelo que disse, quem me dera asas como de pomba. Isto será o fim do primeiro verso. E depois o segundo verso dirá, voaria e estaria em descanso. Então, diz aqui, ok. E eu disse, quem me dará asas como as de uma pomba, e eu fugirei e repousarei, eis que fugi para longe e me pus a viver no deserto. Podemos ler aqui o 6 e o 7. Vamos reler outra vez. Pelo que disse, quem me dera asas como de pomba. Primeira linha, voaria e estaria em descanso. Segunda linha, eis que fugiria para longe. Terceira linha, e pernoitaria no deserto. Quarta linha. Irmãos, seria bom que nós também orássemos e nos esforçássemos para que tivéssemos uma edição mais popular das Escrituras, organizada assim por versos, porque o resultado da leitura é muito mais claro. Não é? É muito mais claro. Então, eu direi a partir daqui da tradução do Frederico Lourenço. E eu disse, quem me dará asas como as de uma pomba? Esta é a primeira linha. E a segunda linha diz, e eu fugirei e repousarei. Aqui não reforça, não há nenhum reforço da ideia da primeira linha, não há nenhum contraste na ideia da primeira linha, mas amplia o tema. Quem me dará asas como as de uma pomba? E a segunda linha pergunta, e eu fugirei e repousarei, amplia o tema. É uma pergunta que se faz. Eis que fugi para longe e me pus a viver no deserto. Então aqui não há um reforço, aqui não há um contraste, mas há
uma ampliação da temática proposta na primeira linha. E este será, portanto, um exemplo de um paralelismo sintético. Meus irmãos, temos então este conceito fundamental, conceito do paralelismo de pensamento e depois as suas atualizações. Paralelismo sinónimo, antitético e sintético. Aqui, se fosse uma aula tradicional, seria a altura em que eu perguntaria: alguém tem dúvidas? Não é? E depois haveria aqui dois momentos. Haveria aqui o momento em que alguém levantaria o braço e haveria o momento em que ninguém levantaria o braço e o professor pensaria para si próprio: ou a rapaziada percebeu isto tudo, o que será de grande nível da rapaziada, ou não perceberam nada e, portanto, é melhor rever isto outra vez. Estamos, naturalmente, a brincar com esta situação. Meus irmãos, vamos avançar agora para um outro aspecto que não está propriamente em slide, mas também é um aspecto fundamental, que é um aspecto relativo com a voz. Que voz é que se ouve nos poemas? Que voz é esta que aparece e anunciada no saltério hebraico? Bom, a primeira resposta seria: bom, é a voz de Davi, é a voz de Coré, enfim, é a voz de Asaf, mas não era esse o sentido da pergunta. A voz que se ouve, irmãos, ou as vozes que se ouvem, sobretudo neste saltério, ou dito de outra maneira, os textos do saltério, cada um destes 150 poemas, dão voz, irmãos, coletiva e individual à experiência da alma humana com Deus. Então diremos que as vozes que se ouvem no saltério são, primeiramente, uma voz individual, mas também uma voz coletiva, quando é a voz de Israel que se ouve. Quando é a voz de Israel que se ouve. Então, meus irmãos, nós vemos de uma forma muito interessante que, do ponto de vista desta voz individual, nós temos no saltério, sobretudo, poemas que são orações e poemas que são louvores. Nós temos muitas orações no saltério. Não sei se os irmãos já se aperceberam disso. Mas há muitos salmos que são orações. E depois também há outros salmos que são, naturalmente, louvores. Então, irmãos, quando esta voz individual se apresenta como oração, quando esta voz individual se apresenta como oração ou como louvor, esta voz está, e eu falo de voz porquê? Porque os irmãos reparem, há pelo menos 50 salmos que são anónimos, não é? E, portanto, nós vamos aqui pensar a voz poética dos salmos, não associando a voz a um autor, mas associando a voz ao facto de ser individual ou coletiva. Não associando a um autor em particular, mas à sua individualidade ou ao seu ponto de vista coletivo. Então, do ponto de vista desta voz individual, ela expressa-se muitas vezes como oração, é uma poética ligada à oração, e esta poética da oração, ela expressa-se muitas vezes como confiança, como ação de graças, como anelo de uma maior comunhão com Deus, mas também há esta voz da oração, também se pode expressar numa voz de desânimo, numa poética de desânimo, numa poética ligada
ao medo, à humilhação ou até à vindicação. O que é a vindicação? É o desejo de que Deus castigue os seus inimigos. E, portanto, nós encontramos esta voz poética ligada à oração, exprimindo sentimentos, quer ligados à confiança, ao louvor, às ações de graças, mas também ao desânimo, ao medo, à ansiedade, ao desejo de livramento, ou até à vindicação, ou seja, ao desejo de que Deus vingue os seus inimigos. E isto, irmãos, expressa, esta voz poética através da oração, expressa os sentimentos mais profundos da alma humana. Não é? A confiança, mas também o desânimo. A adoração, a ação de graças, mas também o medo e a ansiedade. E nós podemos ter versículos que expressam uma adoração tão importante como, por exemplo, o Salmo 145, versículo 5, em que estamos no cume de uma voz poética que expressa a maior comunhão com Deus através da adoração da sua majestade. Salmo 145, versículo 5, em que a voz poética do salmista diz: falarei da magnificência gloriosa da tua majestade e das tuas obras maravilhosas. Estamos aqui no momento em que a voz poética traduz uma espécie de expoente máximo da comunhão da alma humana com Deus, onde a alma humana se dispõe a falar da magnificência gloriosa, da majestade divina e das maravilhas das suas obras. E depois temos no exato oposto o Salmo 42, versículo 7, onde a voz poética diz o seguinte. Salmo 42, versículo 7 é um salmo dos filhos de Coré, faz parte da coletânea dos filhos de Coré. Salmo 42, versículo 7, em que a voz poética diz assim: um abismo chama outro abismo. Então, temos uma voz poética que exalta de uma forma gloriosa a majestade e a divindade do Senhor, traduzindo o expoente máximo dessa possibilidade de comunhão do homem diante do altar de Deus. Mas depois também temos uma voz poética que traduz a parte mais negra da alma humana. Ou seja, a escuridão que há na alma humana em relação à luz de Deus. Porque a alma humana também é feita de escuridão. Ou é sobretudo feita de escuridão. Ok? A palavra do Senhor diz, o próprio Jesus diz num dos evangelhos, num dos versículos do Sermão do Monte: se vós, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos. E, portanto, a ilusão, um pouco na tradição do iluminismo francês, de Rousseau, do bom selvagem, de que o homem nasce bom e depois a sociedade é que o corrompe, esqueça lá isso, porque a palavra do Senhor chama-nos maus, e chama-nos maus sempre. E, portanto, temos aqui, neste versículo 7 do Salmo 42, uma voz poética que desvenda os abismos da escuridão da alma humana. E, portanto, os salmos, do ponto de vista da sua poética, apresentam-nos esta latitude que vai desde o abismo da alma humana até à possibilidade da maior exaltação da majestade de Deus diante do trono. E isto somos nós. E enquanto não assumirmos que isto somos nós, temos poucas capacidades de fazer caminho. E os irmãos reparem, este versículo 7 do Salmo 42, em que não fala de um abismo, diz: um abismo chama outro abismo, ou seja, a escuridão da alma humana, na sua natureza,
não tem um limite inferior. Ou seja, chegamos às trevas máximas. A escuridão máxima da alma humana é aqui. Não. Por mais trágico que isto possa parecer, o ser humano tem sempre a capacidade de se tornar cada vez mais escuro. De se tornar cada vez mais escuro. E, portanto, um abismo chama outro abismo. E, portanto, irmãos, a Bíblia, e neste caso particular o Saltério, tem esta enorme virtude da voz poética dos Salmos não esconder nenhum aspecto da vida humana. Não esconder nenhum aspecto da vida humana. E traduzir toda a experiência do coração do homem, quer seja a sucessão gradual de abismos, na qual o homem porventura se afunda, até à possibilidade da comunhão máxima do Senhor diante do seu altar, exaltando a sua majestade e a sua glória. É esta tessitura, esta amplitude poética que a palavra do Senhor honestamente dá. Os salmos poderiam apenas glorificar a natureza e a majestade e a omnipotência de Deus. Mas quis o Senhor que eles também, que esta voz poética do Saltério também cantasse. Os irmãos não se esqueçam que os salmos são obras para canto, mas que os salmos também cantassem no culto público do templo os abismos da alma humana, para que o homem fosse confrontado consigo próprio e pudesse chegar-se ao Senhor. Portanto, se há coisa que os salmos são, esta voz poética, ou seja, a ideia de que o fiel se apresente diante do Senhor auto-examinar as experiências que a alma humana pode passar na sua relação com Deus. Da mesma forma, o Salmo 24, desde a experiência, se os irmãos quiserem então avançar para o Salmo 24, que é ao mais profundo desânimo, um outro salmo, humilhação, medo, que faz parte desta tipologia. Relembramos então a tipologia, se os irmãos olharem para aqui, tudo isto através desta voz, liturgia de entrar. Vemos Davi, por exemplo, Salmo 24. Pedi então ao irmão Pois ele afundou sobre os mares e afirmou sobre as águas. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá do Senhor a bênção e a justiça de Deus da sua salvação. Tal é a geração daqueles que o buscam, a tua face, ó Deus de Jacó. Pode ser um lamento individual. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, lamento individual. e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? São lamentos individuais. Mas esta voz poética também se pode traduzir num lamento coletivo. Na sua guerra. Em que a nação de Levantai, Israel ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. E clama ao Senhor. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. E, portanto, quer a experiência da vitória, quer a experiência da derrota. Muito obrigado. São... nós podemos ler, sobretudo até ao verso 7, e depois temos vapores. E como será, digamos, na segunda parte deste salmo, quando diz levantai os portões aos vossos regentes. O que é importante? Existem alguns salmos que têm uma contextualização histórica direta. E, por exemplo, este salmo, que é o salmo 24, provavelmente, terá a sua... Quer para se alegrar connosco nos momentos de confiança,
quer para pegar na nossa mão e nos levantar nos momentos de desânimo, de ansiedade, de medo, que a voz poética dos Salmos não escondeu. Eles estão lá, porque nós somos isso, também. Mas o Senhor também está lá, para dizer que também está connosco. E, portanto, irmãos, esta voz poética traduz-se não apenas, por exemplo, numa poética de oração, como nós vimos tantas, e lemos, e podemos ler tantas orações no Saltério, mas também numa poética de louvores. E então temos, conforme aqui a tipologia, voltamos aqui à tipologia, uma voz poética que traduz ações de graças individuais, reconhecendo o socorro e o livramento do Senhor em favor do indivíduo, exaltando Deus pelos seus atributos, pelas suas grandes obras, mas também uma voz poética coletiva que se traduz em ações de graças coletiva, quando a nação de Israel traduz poeticamente a vitória que o Senhor deu numa situação de aperto e dificuldade grande para com a nação. Também ela agora aqui de uma forma coletiva, reconhecendo o socorro e o livramento divino. E por hoje é só. Terminamos, chegamos às 10 horas. Nós, na próxima sessão, eu há pouco falei com o pastor, pois isto também já calha fora da gravação. Eu há pouco tive ali a oportunidade, antes de nós começarmos a trocar ali umas impressões com o irmão pastor, sobre como é que nós nos vamos organizar nas próximas 2 semanas, não é? Em que estaremos em confinamento, ou em recolher obrigatório, ou em recolher compulsivo ou vindicativo, como se quiser, a partir de 1 da tarde. E, portanto, não poderemos celebrar os cultos da tarde aqui em Alverca, não é? E, portanto, eu disse ao pastor, fica à vontade, porque eu tenho a noção clara de que um culto é muito mais importante do que um seminário, e, portanto, passamos os cultos para a parte da manhã, e também só me falta um seminário, posso gravar e os irmãos vêm online, mas parece-me que o culto passará assim para a parte da manhã, mas acho que manteremos o seminário tal e qual como está, havendo depois algum ajustamento eventualmente na escola dominical. Ok? Portanto, meus irmãos, espero que tenha sido claro e de bênção para os irmãos neste particular. Porventura esta aproximação ao texto poético poderá ter sido uma primeira experiência para os irmãos, mas como diz um velho provérbio chinês, um caminho de 1000 passos começa sempre com o primeiro, e portanto terá que haver uma primeira vez para todas as coisas. Na próxima sessão eu guardarei, como disse aos irmãos, cerca dos últimos 15 minutos para esclarecer algumas dúvidas. Nós vamos continuar a aprofundar este tema da voz poética e dos aspectos estritamente poéticos relacionados com os salmos, e depois terminaremos. São 10 horas, ficamos de pé, irmãos. Entretanto, acho que começou a chover bastante, se não me engano. Mas são 10 horas, vamos terminar. Mas os irmãos, reparem, olhando aqui só por uma última vez aqui, se os irmãos olharem aqui para esta tipologia, começam a perceber como é que, por exemplo, estas tipologias se cruzam com as vozes poéticas, não é? Por exemplo, aqui a ação de graças individual que se contrapõe com os lamentos individuais, a ação de graças coletiva que se contrapõe com os lamentos coletivos. Depois, juntando, por exemplo, as ações de graças, podemos ter os salmos de confiança. Não estou a ver. Depois começamos, em lugar de organizarmos a nossa cabeça por caixinhas, em que cada caixinha tem apenas um conteúdo, começamos a organizar a nossa cabeça em rede, em que as coisas se começam a relacionar umas com as outras. E daí, penso eu, o fruto do gozo e da compreensão pessoal dos textos, penso eu, alargar-se-á substancialmente. Um irmão ou uma irmã,
incluindo aqui nesta designação os jovens, naturalmente, que nos queiram despedir com uma palavra de oração, faz favor.